Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós estamos falando sobre o quebrantamento e você que está nos acompanhando vai começar a ver a importância de ser uma pessoa quebrantada. Eu não sei se você é ou não, mas o importante é que você saiba o que significa a bênção do quebrantamento. Este é o título do dia de hoje. E eu pergunto a você, por que alguém decide ser quebrantado? Porque o quebrantamento traz bênçãos. Jesus afirmou: bem-aventurados os humildes de espírito. Ao contrário do que poderíamos esperar, o quebrantamento é o caminho para as bênçãos. Não há atalhos. Aquilo que nos assusta e a que somos tentados a resistir, na verdade, é o meio para alcançarmos as maiores bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Mas que tipo de bênçãos o quebrantamento nos proporciona? Em várias passagens das Escrituras Sagradas, vemos que Deus resiste aos soberbos. Provérbios 3:34, Tiago 4:6, 1 Pedro 5:5. Resiste aos orgulhosos, aos arrogantes e os mantém à distância. Repele todos aqueles que se consideram autossuficientes e que têm orgulho das suas realizações. Em contrapartida, o Senhor derrama graça sobre os humildes e vai em socorro deles. Mas por que às vezes parece Deus estar tão distante? Será que ele se afastou e está lhe resistindo porque insiste em cultivar o orgulho em seu coração? A Bíblia nos diz: o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Salmo 138, versículo 6. E eu pergunto a você: você quer se aproximar de Deus? Assim como o pai do filho pródigo trouxe o jovem arrependido para junto do peito, o abraçou e o restaurou, assim o nosso Pai Celeste se aproxima dos que se vão até ele com um coração humilde e quebrantado. Quando estamos diante da perspectiva de sofrer com Cristo na cruz, somos tentados a crer que chegamos ao fim da linha. Em certo sentido, é o fim do nosso orgulho, do nosso egoísmo e do controle da carne. Na realidade, porém, é apenas o começo. Em nossa disposição de nos unirmos com Cristo em sua morte, nova vida é liberada através do nosso quebrantamento, ou seja, a vida sobrenatural do Cristo ressurreto. Em João, capítulo 12, logo em seguida a sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus se voltou aos discípulos e começou a falar sobre a sua morte iminente. Disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Glorificado? Por que alguém descreveria a sua morte como a hora em que seria glorificado? Ele não havia acabado de ser glorificado ao ser seguido até a entrada de Jerusalém por uma multidão de adoradores? Jesus compreendeu algo que os discípulos só aprenderam após a sua morte, ressurreição e ascensão de volta ao céu. Algo que a Bíblia chama de mistério. O mistério é que a morte traz vida e que não pode haver vida se não estivermos dispostos a morrer. Para ajudar na elucidação desse princípio, Jesus usou uma ilustração retirada da agricultura. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, depois de ter morrido, lançará raízes e os frutos de uma nova vida finalmente surgirão no solo. O nosso instinto natural é de nos apegarmos de maneira protetora à nossa própria vida. Enquanto nos recusamos a romper a casca exterior que chamamos de eu, ninguém poderá se aproximar de nós. Ninguém poderá entrar em nossa vida.
Assim como o orgulho causa repulsa em Deus, também impede que outros se aproximem de nós. Precisamos estar dispostos a morrer para os nossos próprios interesses, nossa reputação, nossos direitos, nossa maneira de realizar as coisas, nosso conforto, conveniência, esperança, sonhos e aspirações. Morrer significa abrir mão de tudo, desistir de tudo. Isso parece impossível, mas Jesus disse aos discípulos, João capítulo 12, versículo 25, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la-á a vida eterna. O que Cristo está querendo dizer? A única maneira de alcançar a vida é desistindo dela. O único modo de vencer é perdendo. Pensamos estar desistindo de tudo ao aceitar morrer. Na verdade, aqueles que se recusam a morrer é que desistem de tudo. Quando nos decidimos pelo caminho do quebrantamento e da humildade, escolhemos receber nova vida, a vida sobrenatural e abundante de Deus, fluindo em nós e através de nós. O exemplo maior desse tipo de quebrantamento é o próprio Senhor Jesus. Ele disse, isso é o meu corpo que é partido por vós. 1 Coríntios 11, 24. O profeta Isaías falou de Jesus quando disse, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ao Senhor agradou moê-lo. Isaías 53, versículos 5 e 10. Jesus estava disposto a ser esmagado, a morrer, para que através da sua morte, a vida eterna pudesse ser liberada a nós. Tanto no reino natural como no sobrenatural, a morte traz vida. As pétalas da rosa devem ser esmagadas para liberar perfume. E a lagarta precisa morrer para a vida como lagarta e aceitar o confinamento do casulo para se transformar em borboleta. O apóstolo Paulo afirmou que se os poderosos desse século, incluindo Satanás e seus demônios, conhecessem esse mistério, nunca teriam crucificado o Senhor Jesus. 1 Coríntios 2, 8. Porque eles pensaram que a cruz era o seu triunfo derradeiro e a derrota máxima de Cristo. Na verdade, o Calvário provou ser exatamente o oposto. Pelo fato de Jesus compreender os caminhos de Deus, não se ressentia do sofrimento e nem resistiu à morte. Lembrou os discípulos que ninguém poderia tirar sua vida, mas que ele a entregaria espontaneamente. João 10, 18. Quando chegou o momento, em obediência à vontade do Pai, voltou os olhos para o Calvário e seguiu como um cordeiro para o matadouro. Ele sabia que além da cruz havia vida eterna. Por aquele período, a cruz tornou-se o lugar da sua verdadeira glorificação. O local onde conquistou a morte, mas gerou vida eterna. Assim também, quando estamos dispostos a ser quebrantados em união com Cristo, sua vida abundante é liberada para fluir através de nós até outras pessoas. O quebrantamento é a entrada para a vida. Só quando somos quebrantados podemos começar a experimentar o fluir do poder do seu Espírito em nossa vida e através dela. Mas por que é tão difícil expressarmos o nosso amor e adoração a Deus? O orgulho nos faz erigir obstáculos entre nós e Deus e erguer paredes entre nós e as pessoas. Ficamos muito preocupados com o que vão pensar e então permanecemos aprisionados em nossa inibição. Quando rendemos nossa personalidade ao Espírito Santo, ele expressa o coração de Deus em nós e através de nós. Assim, deixamos de nos preocupar com os outros, voltando-nos apenas a Deus. A verdadeira adoração começa com quebrantamento, com base naquilo que Deus nos revela em sua palavra. Humildade de espírito e contrição para com o nosso pecado nos leva
a um arrependimento genuíno, que por sua vez produz perdão. O perdão gera liberdade do sentimento de culpa e de escravidão. Quando temos a liberdade que surge do quebrantamento, do arrependimento e do perdão, temos maior capacidade de amar, uma habilidade sobrenatural de amar a Deus e aos indivíduos mais difíceis e também de adorar. Assim, só podemos experimentar a verdadeira liberdade, o verdadeiro amor e a verdadeira adoração através da humildade, do arrependimento e do perdão. A reviravolta na vida de Jacó ocorreu numa luta no meio da noite, às margens do rio Jaboque. Anos antes, Deus havia prometido abençoar aquele patriarca, mas até então ele nunca fora capaz de desfrutar aquela bênção, porque tentava controlar a própria vida. Depois, no Jaboque, Jacó chegou a uma situação em que não tinha mais controle. Na manhã seguinte, tinha que se encontrar com seu irmão, que vinha até ele com um exército. Jacó estava encurralado e aterrorizado. Deus havia despertado sua atenção. Naquela noite, o Senhor, na forma de anjo, se encontrou com Jacó, e os dois empreenderam um combate corpo a corpo, enquanto Jacó se esforçava para alcançar a bênção que já lhe pertencia. A verdadeira vitória aconteceu quando Jacó foi subjugado pelo anjo, e esse perguntou seu nome. Ao aceitar a derrota, Jacó alcançou a vitória definitiva. Daquele momento em diante, tornou-se um novo homem. Tendo Jacó sido quebrantado, Deus pôde revesti-lo com poder. Assim que admitiu a verdade a respeito de quem era, o Senhor lhe deu um novo nome, Israel, que significa príncipe com Deus, que representava o seu caráter restaurado. E agora ele poderia ser usado. Como Jacó, Moisés também conheceu o poder do quebrantamento. Após 40 anos no palácio, fazendo parte da corte de Faraó, foram necessários mais 40 anos no deserto, para que fosse destituído de todas as suas vantagens naturais, habilidades, contatos, posição e reputação. Moisés perdeu tudo. Todavia, voltou da sarça ardente um homem quebrantado, pronto para ser usado por Deus. Quando os filhos de Israel chegaram ao pé do Monte Horebe e não encontraram água potável, Moisés teve outra lição sobre quebrantamento, quando Deus disse para falar à rocha onde sairia a água, e ele a feriu. Depois você pode ver em Êxodo 17. Houve também o líder militar Gideão, que não tinha qualificação para o cargo. Em número muito menor do que os soldados do exército dos midianitas, o destacamento remanescente de Gideão não tinha qualquer chance de sobreviver, muito menos de vencer. Deus usa coisas e pessoas quebrantadas. Em certo sentido, o avivamento é simplesmente o Espírito de Deus fluindo através de vidas quebrantadas. Amém? E que você também possa, através desses exemplos que nós demos agora, se você ainda não é, se tornar uma pessoa humilde de espírito e quebrantada em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui diante de Ti humildemente, clamando por Senhor, porque reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, mas procuramos a cada dia, através do nosso arrependimento, seguir fielmente a Tua palavra. E por isso, nesse dia de hoje, Pai, que o Senhor venha nos visitar, que o Senhor venha entrar com a bênção, com a vitória nas nossas vidas, porque nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo nós somos mais do que vencedores. E nesse dia nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo aquilo que nos pertence,
porque sabemos e temos a convicção de que é o Senhor que está no controle. Porque o homem pode fazer planos, mas a última palavra, ela vem do Senhor. E é por isso que nós confiamos a Ti tudo aquilo que nos pertence e aguardamos de Ti a bênção, a vitória, o milagre, a resposta, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada em São José dos Campos. Que a glória do Senhor e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.